Jan Hus foi um teólogo e reformador nascido na Boêmia, atual República Tcheca, no final do século XIV, que se tornou uma das figuras mais importantes da história da reforma religiosa na Europa, sendo precursor da reforma protestante. Sua vida, marcada por coragem, fé e martírio, inspirou movimentos religiosos e políticos por séculos. Aqui estão algumas curiosidades fascinantes sobre Jan Hus. 1. Um reformador antes da reforma. Jan Hus é muitas vezes chamado de precursor da reforma protestante, pois suas ideias e críticas à Igreja Católica surgiram cerca de um século antes de Martinho Lutero. Influenciado pelos escritos do reformador inglês John Wycliffe, Hus começou a questionar a autoridade e a corrupção da Igreja no final do século XIV. Ele se opunha à venda de indulgências, ao enriquecimento dos clérigos e à falta de conexão da Igreja com as verdadeiras necessidades espirituais das pessoas. Hus acreditava que a Bíblia deveria ser a única autoridade para os cristãos, uma ideia radical para a época. Na Universidade de Praga, onde era professor e reitor, Hus pregava sermões em sua língua nativa, o tcheco, em vez do latim, para que as pessoas comuns pudessem entender. Ele defendia que a fé deveria ser vivida de forma simples, acessível e fiel às Escrituras, o que o tornava popular entre os camponeses e os pobres, mas extremamente impopular entre os líderes eclesiásticos. 2. Condenado por heresia, o Concílio de Constança. Hus entrou em conflito direto com a Igreja Católica quando começou a condenar abertamente a venda de indulgências e a vida luxuosa dos líderes eclesiásticos. Em 1414, foi convocado ao Concílio de Constança para responder por suas heresias. Apesar de ter recebido uma promessa de salvoconduto pelo imperador Sigismundo, Hus foi preso ao chegar e julgado por heresia. Durante o julgamento, Hus se recusou a renegar suas crenças, afirmando que a verdade da Bíblia era superior às tradições da Igreja. Ele disse: "Não desejo obstinadamente defender qualquer erro, mas desejo corrigir-me se alguém me instruir em contrário pelas Sagradas Escrituras." Essa recusa selou seu destino. Em 6 de julho de 1415, Jan Hus foi condenado e queimado na fogueira. Antes de sua execução, ele declarou: "Hoje vocês assam um ganso." A palavra Hus em tcheco significa ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que vocês não poderão queimar. Essa declaração é frequentemente vista como uma profecia do surgimento de Martinho Lutero, cujas ideias reformistas apareceriam um século depois. 3. O legado de Jan Hus, os hussitas e a guerra. Após sua morte, o martírio de Hus inspirou um movimento revolucionário em toda a Boêmia. Seus seguidores, conhecidos como hussitas, levantaram-se contra a Igreja Católica e o Sacro Império Romano, resultando nas Guerras Hussitas, de 1419 a 1434. Os hussitas exigiam reformas profundas na Igreja, como a comunhão sob ambas as espécies, pão e vinho, para todos os crentes, algo que até então era reservado apenas ao clero. As guerras foram marcadas por batalhas violentas e ferozes entre os hussitas e as forças imperiais e papais, mas os hussitas, liderados por Jan Hus, provaram ser formidáveis no campo de batalha. Eles conseguiram manter um nível surpreendente de independência religiosa na Boêmia, algo sem precedentes na Europa católica da época. A fé hussita e a mensagem de Jan Hus sobreviveram, influenciando movimentos posteriores, incluindo a própria Reforma Protestante. De fato, quando Martinho Lutero leu as obras de Hus, ele ficou profundamente impressionado e disse: "Todos nós somos hussitas, sem o saber." Conclusão: Jan Hus foi um visionário, cujo desejo de uma igreja mais pura, baseada na Bíblia e nos princípios de simplicidade e verdade, o levou ao martírio. Embora sua vida tenha sido interrompida de forma brutal, suas ideias continuaram a inspirar gerações de reformadores. Sua morte não foi o fim, mas o início de um movimento de reformas que se espalharia por toda a Europa, culminando na Reforma Protestante. Hus plantou as sementes de uma revolução espiritual que desafiou a opressão religiosa e abriu o caminho para mudanças fundamentais no cristianismo. A pequena cidade de Husinec, na Boêmia, estava mergulhada na tranquilidade habitual quando, em 1372, nasceu um garoto que o mundo conheceria como Jan Hus. Crescendo em um tempo de opulência da Igreja Católica, Hus testemunhava as grandes catedrais e o luxo dos clérigos em contraste com a pobreza das ruas. Desde jovem, sentiu-se atraído pelo estudo da teologia e foi estudar na Universidade de Praga, onde se destacou rapidamente.
Ali, ele absorveu o pensamento revolucionário de John Wycliffe, que já questionava a autoridade e a moralidade da Igreja, plantando sementes de inquietação no coração de Hus. Por volta de 1402, Jan Hus assumiu a posição de pregador na Capela de Belém, em Praga, onde começou a pregar para o povo em sua língua nativa, o tcheco, em vez do tradicional latim. Para muitos, era a primeira vez que entendiam as Escrituras. Suas palavras eram simples, mas cortantes, denunciando a corrupção e o distanciamento da Igreja em relação aos ensinamentos de Cristo. Como pode o Papa viver no luxo, enquanto os fiéis padecem fome? Indagava, inflamando os corações da multidão. A popularidade de Hus cresceu, mas também sua lista de inimigos. A hierarquia da Igreja Católica, em especial, começava a enxergar nele uma ameaça perigosa. Ele sabia que as palavras tinham poder, e o seu poder estava crescendo mais rápido do que o clero podia controlar. Ponto de virada, Hus não sabia, mas os ecos de suas pregações já alcançavam os corredores do Vaticano, e uma tempestade de proporções inimagináveis começava a se formar contra ele. No auge de sua influência em Praga, Jan Hus decidiu que não podia mais se calar. Em 1410, ele condenou publicamente a venda de indulgências, documentos vendidos pela Igreja que prometiam reduzir o tempo no purgatório. A salvação não pode ser comprada, exclamou diante de uma multidão enfurecida pelo abuso espiritual que as indulgências representavam. A resposta da Igreja foi rápida, Hus foi excomungado. Mas o reformador não recuou. Suas pregações continuaram, agora com um tom ainda mais ousado. Ele não lutava apenas contra a corrupção, mas também clamava por uma reforma completa da Igreja. No entanto, a pressão aumentava. Em 1414, ele foi convocado ao Concílio de Constança para responder pelas suas heresias. Apesar de receber um salvo-conduto do imperador Sigismundo, garantindo sua segurança durante o concílio, Hus sabia que estava em perigo. Ele hesitou, mas, em um gesto de fé, decidiu ir. Se o meu sacrifício é o que Deus pede, não recusarei, disse a seus seguidores mais próximos. Ao chegar a Constança, Hus foi imediatamente preso. O salvo-conduto do imperador foi ignorado. Durante seu julgamento, Hus foi pressionado a se retratar de seus ensinamentos. As ameaças de execução eram claras, mas ele permaneceu firme. Eu não posso renegar a verdade que prego. Não posso renunciar ao que as Escrituras mostram ser certo. Sua fé, inabalável, colocou em xeque a autoridade de uma igreja acostumada a dobrar qualquer dissidente. Ponto de virada, a prisão de Hus deixou seus seguidores boêmios em um estado de choque. Muitos começavam a temer o pior. Hus estava sendo empurrado para o abismo, mas sua convicção parecia cada vez mais inquebrantável. Em 6 de julho de 1415, Jan Hus foi levado à praça principal de Constança. A multidão estava ansiosa, em um misto de curiosidade e expectativa. O ar estava carregado de tensão. Hus, com as mãos amarradas, observava calmamente a pilha de lenha sendo montada. Seus inimigos esperavam ver medo em seus olhos, mas encontraram serenidade. Hoje vocês queimam um ganso, disse, referindo-se ao significado de seu sobrenome em tcheco, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que vocês não poderão queimar. Sem saber, Hus estava profetizando o surgimento de Martinho Lutero, que iniciaria a reforma um século depois. Quando as chamas começaram a subir, Hus manteve-se firme. Em seus últimos momentos, orou, Senhor Jesus, tem piedade de mim. O fogo o envolveu, mas sua fé permaneceu inabalável. Ele morreu como mártir, mas o que ninguém podia prever era que sua morte seria a faísca de uma revolução. Ao saberem de sua execução, os boêmios se revoltaram. Seus seguidores, os hussitas, pegaram em armas e desencadearam uma série de conflitos conhecidos como as Guerras Hussitas. Eles lutaram por liberdade religiosa e pelas reformas que Hus havia defendido até seu último suspiro. O sacrifício de Jan Hus não foi em vão. Suas ideias não apenas sobreviveram, mas se fortaleceram. Seus ensinamentos ecoaram através dos séculos, influenciando movimentos de reforma em toda a Europa. Martinho Lutero, ao descobrir os escritos de Hus, declarou: todos nós somos hussitas, sem o saber. Clímax e conclusão,
A morte de Hus foi o ápice de sua luta contra a corrupção e a opressão da Igreja, mas também o nascimento de um novo tempo. Ele não apenas inspirou revoltas em sua terra natal, mas plantou as sementes para a reforma protestante. Jean Hus, o homem que ousou desafiar o império eclesiástico com nada além de sua fé e convicção, foi queimado, mas a chama que ele acendeu continuaria a iluminar o caminho para futuras gerações de reformadores.